Boa noite. Boa noite! Agora melhor. Meus amigos, é com muita felicidade que me encontro pela primeira vez nesta casa de luz e é tão bom ver corações amigos, almas irmãs no ideal. Recebam o nosso abraço. Inicialmente quero pedir desculpas, pois mesmo morando há mais de 27 anos no Brasil, ainda continuo com este sotaque. Acho que vou levar para outras vidas. Meus filhos me dizem assim: meu pai, você tem tanto tempo morando no Brasil e ainda não fala direito português. Eu digo: pior que isso, meu filho, até estou esquecendo o espanhol. Aí tá difícil. Mas eu acredito que conseguirei ser entendido e se cometer algum erro, alguma falha, peço por gentileza que vocês me corrijam. Tudo bem? Tudo certo? Então vamos iniciar aqui. Nosso tema, cidades espirituais. O que é isto? Será que existem cidades espirituais? Quais são? O que falam os espíritos sobre as cidades espirituais? Então, nós fizemos um trabalho de pesquisa de diversos médiums e com a ajuda da inteligência artificial conseguimos ilustrar as descrições que foram dadas através de muitos espíritos. Vamos iniciar então aqui com a nossa primeira ilustração. Vamos. Esferas espirituais. Informação oferecida por André Luiz através do Chico Xavier é o seguinte: esta linha do meio é a curvatura da Terra, onde atualmente nos encontramos, ok? André Luiz informa que a primeira esfera espiritual, conhecida como umbral, encontra-se, ela inicia na crosta terrestre. Aí que vem o detalhe, a crosta terrestre, ela inicia 40 quilômetros embaixo da Terra e vai até 70 quilômetros, esta é a crosta terrestre, ok? De 40 a 70. Mas André Luiz fala que ela, umbral, atinge até alguns quilômetros da ionosfera. Então, imaginamos até uns 100 quilômetros, né? Mais ou menos aqui, até 100 quilômetros. Eis aí onde estão as cidades espirituais, ok? André Luiz mais comenta. Logo existem os chamados postos de socorro, que já estão no umbral, e eles são vinculados com as cidades espirituais. Logo, temos as zonas umbralinas, os vales, entre eles o Vale dos Suicidas, que é o mais conhecido, os abismos e as cidades trevosas, as zonas das trevas aqui, né? Então, aqui nós temos as trevas e aqui os postos de socorro vinculados com as cidades espirituais. O que acontece? Então, a Terra, nós estamos imersos no umbral. Essa é a primeira grande informação, né? Aquilo, vou desencarnar, será que vou passar pelo umbral? Não, a gente já está dentro do umbral. Tanto que agora, o umbral tem áreas, tem zonas mais bonitas e tem zonas mais densas, né? Agora, existem diversas cidades, colônias superiores, né? Vocês assistiram o filme No Solar? Quero ver, levantem a mão. Quem assistiu o filme No Solar? Assim. Muito bem. No Solar 2. No Solar 2. Quem viu? Tá, vamos lá. Em No Solar, vocês lembram a mãe de André Luiz? Sim? Lembram a mãe? A mãe de André Luiz não mora em No Solar, ela mora em uma colônia de uma esfera superior. Ela visita o filho, né? Olha que interessante. Assim como ela, existem diversas colônias em esferas superiores, até finalmente a esfera do Cristo, onde estão os diretores do planeta, né? Que vocês observam aqui. Os diretores do planeta, e aqui temos cidades espirituais em outros mundos, em outros orbes. Então, nós já temos aqui nosso primeiro mapa para termos uma ideia das cidades espirituais. Então, continuamos.
Esfera do Cristo. Aqui que estão os espíritos mais purificados, governadores do planeta, onde se reúnem, decidem a vinda, a chegada de espíritos, a limpeza do orbe. E não somente a questão humana, sino também de todos os seres que habitam na Terra. Chamemos eles entre os que estão em estado animalesco, vegetativo, os elementais, espíritos de outros mundos que vêm a visitar-nos. Então, todos obedecem à esfera do Cristo. Agora, o conceito de cidades espirituais. É interessante isto, porque algumas pessoas falam assim, mas isso é uma invenção de Chico Xavier e de tal André Luiz, né? Mas é que se a gente lembra na história, desde os povos antigos, desde a Grécia Antiga, por exemplo, fala-se do Monte Olimpo, onde moravam os deuses, né, que seria na parte superior da montanha, a habitação dos deuses. Era um conceito de que existia uma morada de espíritos, ou seres não materiais, habitando, coabitando. Né? Agora, no meu país, Peru, os incas, olha que interessante, os incas tinham o conceito que existiam 3 reinos. O reino superior era desenhado com a figura de um côndor. Não sei se alguém já viu essa ave grande, né? Uns 3 metros, é gigante. Então, eles identificavam o côndor como o mundo superior. O mundo inferior como uma serpente, uma cobra. Né? E o mundo daqui da Terra, eles o manifestavam como um puma. O puma é aquele, tipo um gato. Não é um gato, é um felino. Uma onça, tá? Tipo uma onça, é isso. E eles montavam, tipo, uns totens. Então, na parte de baixo estava a cobra, no meio o puma e na parte superior o côndor, né? Interessante que esse conceito para mostrar às novas gerações que existem mundos diferentes. Né? Muito bem. Então, é um conceito universal, não é uma invenção de alguém, não. Um detalhe das cidades espirituais é que elas se encontram, elas possuem uma tecnologia de 1 a 2 séculos à frente da nossa. Então, se eu ficava pensando assim, meu Deus, se eles estão 1 século à frente, ou 2 até, o que chega na Terra hoje é tecnologia já passada. Não é isso? Né? A inteligência artificial, internet, 3G, 4G, não, que 3G, 5G, os celulares, quase falo fax. O fax é da minha época, meu Deus. Mas tudo isso que está chegando agora já é tecnologia de lá. Tem uma coisa interessante, porque eu fiquei pensando, a leitura através do Chico Xavier é sensacional. Há a menção de aparelhos com tecnologia espiritual no além, muito adiantados. Por exemplo, tem um aparelho chamado psicoscópio. Já alguns devem ter ouvido falar. Seria uma espécie de um capacete que se coloca, os espíritos, claro, né? Colocam na cabeça das pessoas, porque nem todo espírito consegue ver os pensamentos. Então, aqui aparece o visor e o pensamento das pessoas na Terra. Aí eu pensei, meu Deus, quando esse aparelho chegue no planeta, as esposas vão colocar na cabeça dos maridos. Esse aparelho vai bombar. Vamos lá. Continuamos. Erraticidade. O que seria a erraticidade? É uma palavra destinada por Allan Kardec para definir o período de tempo entre uma e outra encarnação. Então, entre uma existência e entre outra, o espírito estaria errante. Não é de erro, mas sim de ambulante, sim um destino fixo. Ele estaria andando de um lugar para outro. Porque o que acontece? Aqui, imaginando no hospital, o momento já da nossa desencarnação, uma observação. Morte não é exatamente sinônimo de desencarnação. Porque a morte biológica
paro cardíaco, morte cerebral, é um momento, mas o processo da desencarnação pode levar horas até dias, dependendo de como o espírito está vinculado com seu corpo. Então, aqui no momento da desencarnação, os centros de energia, os chakras, vão sendo desconectados desde o básico até o superior. Quando finalmente o chakra coronário se desconecta, aí sim o espírito está, já diríamos, desencarnado, e esse período ainda tem os fluidos, pode levar até 72 horas, por isso que Chico Xavier recomendava, caso da cremação, pelo menos esperar umas 72 horas, porque vai que o espírito ainda está vinculado aí ao corpo e vai ficar muito quente. Então, uma vez que o espírito sai do seu corpo, ele, por natureza, continua aqui na Terra. Ele continua, muitos espíritos nem perceberam que desencarnaram e vão e visitam as suas famílias, seus trabalhos, os lugares que gostavam. Olha que interessante, né? Visitar os teatros, estádios de futebol. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, né? O que deve ter de torcedores desencarnados? Porque eles vão aos lugares que são afins. Mas, vocês lembram do ator, o Patrick Swayze, o Sam, né? Ele desencarna, é um acidente, né? Ele desencarna e ele continua atrelado, sente que tem ainda um vínculo com sua amada, né? Demi Moore, não, o personagem. A Molly, não é Molly? A Molly, pronto. Então, ele continua protegendo, até que finalmente, olha que interessante, ele recebe o convite dos espíritos superiores, mas ele sente que ainda precisa estar aqui na Terra. Uma vez que ele conclui sua tarefa, aí sim ele transcende. Mas e os assassinos, o que mandou matar ele, o que matou? Quando desencarna o assassino, ele é arrastado para esferas mais trevosas. Muito interessante, porque isso mais ou menos reflete o que acontece depois da nossa partida. Muito bem, vamos ao próximo. Vamos iniciar com algumas colônias por diversos médiums, né? Essa daqui é São Sebastião do Paraíso. É descrito pelo espírito Patrícia no livro Violetas na Janela, falando de uma cidade muito pequena, uma colônia muito pequena, não tem prédios grandes, ela é muito aconchegante. Patrícia tinha apenas 19 anos quando desencarnou, e ela narra diversas situações, mas uma coisa interessante, me chama a atenção, é quando Patrícia, ela passou apenas 18 dias adormecida, ela era uma moça espírita, quando ela desencarna, está em um hospital espiritual, ela acorda, vai encontrar a sua avó, né? E a avó leva a Patrícia, né? E ela observa a cidade, a beleza, e observa que tem umas aves. Então ela estica as mãos e uma ave pousa na sua mão. E acha tão bonito isso, né? E ela pergunta, mas por que as aves aqui são tão dóceis, né? Não, Patrícia, o que acontece, na verdade, é que as almas que chegam até aqui não são agressivas. Então, as aves convivem tranquilamente com os que chegam a esta colônia. Eu acho tão bonito isso, porque me faz refletir, meu Deus, que aqui um passarinho a gente fica perto, ele sai voando, porque nós somos terríveis com eles, né? Mas muito bem. Tem um detalhe mais. Antes que esqueça. Não, eu vou depois, vou passar aqui. Vamos lá. No solar. Esta é a colônia espiritual mais conhecida, e eu vou contar um detalhe. Chico Xavier, aqui no Brasil, todo mundo conhece, mas na América Latina, depois do filme No Solar, é que começou a ser conhecido Chico Xavier. As pessoas quase desconheciam o nome, a figura do Chico. É graças ao filme que se expandiu o conhecimento do Chico. Mas vamos lá. No Solar. No Solar tem uma estrutura de uma estrela de 6 pontas. Cada ponta é um ministério.
nós temos, cada ministério, 72 ministros, perdão, 12 ministros, então são 72 ministros. Temos a governadoria no meio, temos o Ministério de Auxílio, por exemplo, onde estão os hospitais, né? O da comunicação, da união divina, entre outros. Nosso lar é amuralhado, ele é protegido. Mas por que tem uma muralha? Porque ainda está em uma zona umbralina e pode receber ataques de entidades mais trevosas. Então, por isso tem uma proteção, uma muralha. Há um detalhe em nosso lar que a mim me chama muito a atenção, que é esta parte daqui, que é o Bosque das Águas. Lembram do filme? Não tinha umas lagoas, não tinha uma coisa assim? Pronto, então, esse Bosque das Águas é tão romântico, porque muitos espíritos, antes de vir à Terra, se juntam aí e fazem promessas, juramentos de amor. Olha, quando a gente vem à Terra, vamos nos casar e tal. Eu acho tão bonito isso, né? Que espíritos juram, olha, quando a gente vem à Terra e tal. Só que, quando reencarnamos, às vezes, alguns assumem outros compromissos, outros terminam, que até se casam, mas a vida mesmo faz que cada um retome rumos diferentes, né? Agora, porque eu falei, eu vou lembrar desse detalhe, porque isto não é com todos. Há espíritos que vêm à Terra e não fizeram nenhum juramento, nada, simplesmente chegaram à Terra. E o que acontece com eles, né? Então eu lembrei, por exemplo, aqui da jovem Patrícia, porque ela desencarnou com 19 anos e ela não teve namorado na Terra. Então desencarnou. E quando ela está no mundo espiritual, ela encontra com a avó e a avó fala assim: olha, eu vou te apresentar um jovem médico, muito simpático ele, né? E aí ela conhece um médico e tal, né? E a gente vai lendo, a gente chipa o casal, né? A gente torce para que dê certo e tal. Mas aí eu fiquei pensando, puxa, que bacana. Então, os que não tiveram seu parceiro, sua companheira nessa encarnação, cabe a esperança que ele esteja desencarnado. Aí eu fico pensando, puxa, então, pelo menos que tomara que esteja do outro lado, né? Mas vamos lá. Uma coisa muito bonita. Vamos ver aqui. Rancho Alegre. Esta é uma espécie de reserva florestal, cidade-parque reserva florestal. Ela era gigante. Foi criada antes da chegada dos europeus nas Américas. Tem muitos séculos. Pelos espíritos nativos das Américas, da América Central, até da Flórida. Era tão grande que iba da Flórida, América Central, pegava toda a Amazônia, gigante. Com a chegada dos europeus, se subdividiu, e aqui no Brasil, sobre a região do Mato Grosso, principalmente com a chegada das vaquinhas, dos cavalos, né, esta área era Recanto dos Animais, agora chamada de Rancho Alegre, onde tem muitos veterinários, pessoas que ajudam e cuidam aos bichinhos desencarnados. Não é que não existem em outros lugares, mas apenas estou mencionando um, porque assim tem em outros lugares também. O Lar da Bênção. Olha que coisa bonita. Esta cidade tem um trabalho muito especial. E eu queria comentar isto. André Luiz, quando está em nosso lar, ele descobre que existe um sistema de, não sei se seria a palavra exata, pagamento por hora de serviço trabalhado. Alguém lembra o nome desse? Como é? Bônus hora. Eu trabalho 1 hora, eu recebo 1 hora de um bônus, né? Seria uma espécie de programa de milhagem, talvez. É mais próximo a isso, né? Aí André Luiz pergunta aos guias: se 1 hora de trabalho, um bônus hora, será que existe algum trabalho onde eu trabalhe 1 hora e ganhe 2 bônus hora? O que vocês acham?
Será que tem algum trabalho onde você trabalha 1 hora e ganha o dobro? Tem ou não tem? Os espíritos respondem que tem. Ué, qual é? As pessoas que trabalham com crianças, com as novas gerações, os espíritos que cuidam, professoras, pedagogas, os que cuidam nas creches. E eu falei assim para minha mãe é professora no Peru, né? Falei, mãe, olha que bacana, porque no Peru as professoras ganham muito pouco. Né? Acho que no Brasil também, né? Mas cabe a esperança no mundo espiritual. O dobro, olha que bacana. Um detalhe, algumas criancinhas desencarnaram como com 5 anos e elas, digamos, 4 anos depois, mantêm a aparência de 9. É como se obedecesse seu corpo espiritual ao tempo da Terra, né? Em alguns dos casos. Muito bem. E um detalhe. E André Luiz pergunta, será que tem algum trabalho onde você trabalha 1 hora e você ganhe 3 bônus? Será? Os espíritos respondem que sim. Qual? É os trabalhos de abnegação, de sacrifício, de missão. Eles, 1 hora, 3 bônus. E até aí só. Muito bem. Redenção. Esta cidade espiritual tem forma triangular, fica sobre a Bahia. Eu morei na Bahia, eu amo a Bahia. Quando cheguei ao Brasil, foi a primeira cidade em Salvador que me acolheu. E tenho um amor, um carinho muito grande pela Bahia, pela Mansão do Caminho e os espíritos que moram lá. Entre eles destaca-se a figura de Joana de Ângeles, que é uma dos espíritos fundadores. Inclusive, em alguma conversa, quando estive com Divaldo, inclusive ele no Peru, ele comentou que Joana de Ângeles e muitas das freirinhas que moraram, né, estavam já reencarnadas, esplayadas não somente no Brasil, sino também em outros países. Então, essa é a cidade Redenção. E esta é das minhas preferidas. Ela não fica no Brasil, é a colônia de Castrelo. Ela fica sobre a Inglaterra. Olha que detalhe, porque este livro foi psicografado antes de Nosso Lar. O quê? Já existia a cidade espiritual antes de Nosso Lar? Já. Psicografado mediunicamente. Pouco espírita conhece. Vamos lá. Um pastor inglês, o reverendo Owen, ele, na Inglaterra, ele começou a receber mensagens da sua mãe desencarnada e começou a psicografar. Ele se juntou com os espíritas da Inglaterra, estou falando do começo do século XX, e recebeu 4 livros. Um deles, a mãe do reverendo Owen, vai narrar a visita a uma cidade chamada Castrelo. Por quê? O espírito que governa a cidade de Castrelo é Castrelo. Então, ele é o governador e ele vai mostrar a cidade com uma cúpula dourada, as montanhas belíssimas, as ruas todas ordenadas. E depois vai mostrar que tem uma área rural, uma área moderna também a cidade, muitas criancinhas que desencarnaram. Enfim, todas as descrições, estas serão psicografadas. E este livro vai ser publicado pelo reverendo Owen. E o prefácio será feito por um grande escritor famoso na Inglaterra, que é Sir Arthur Conan Doyle. Alguém lembra? Ele é famoso escritor por um personagem. Sherlock Holmes. É assim elemental, meu caro Watson. Então, o Sherlock Holmes, não, o Sir Arthur Conan Doyle era espírita e ele faz o prefácio deste livro, que aqui será traduzido como Além do Véu, e a própria Federação Espírita Brasileira, FEB, vai publicar este livro. Então, esta psicografia é antes da obra Nosso Lar.
Para os que pensaram que não, foi uma invenção do Chico Xavier. Não, antes já existia livro com cidades espirituais anterior ao Chico. Vamos dar uma visitadinha assim rapidinha no umbral, tudo bem? Postos de socorro, campos da paz. Aqui ele é descrito no livro Mensageiros, vinculado à cidade no solar. Ele todo amuralhado, constantemente é atacado pelas trevas. E aqui são recolhidos espíritos que vêm em situações muito, muito complicadas, né? Muitos com perispíritos mutilados, em situações precaríssimas. Muitos os chamados desorbitados, espíritos que até perderam a visão, e eles recebem os primeiros atendimentos. Alguns serão encaminhados para outras colônias, outros não, diretamente a processos reencarnatórios. Cidade estranha, isto já é treva. Estamos aqui já numa cidade trevosa, no livro Libertação, de André Luiz. É narrado, ele visita essa cidade, né, nas trevas, e vai narrar o caso de um espírito, aqui você vê uma moça, né, que vai sofrer uma mudança no perispírito, chamada zoantropia, quando o perispírito toma forma animalesca, e no caso específico de uma loba, será licantropia, a mudança do perispírito. Então André Luiz vai observar que este ser está sendo, esta moça está sendo levada para um julgamento aqui dentro, onde tem uns juízes trevosos que vão fazer um processo de hipnose para mudar o perispírito dela. E ele, obviamente, quer saber qual é o motivo, o que fez esta companheira para merecer tal castigo. E André Luiz vai descobrir isso no livro. Vocês querem saber? Vocês já sabem. Não? Não sabem? Posso contar? Tá, então vamos lá. Estava segurando aqui para dar mais ibope, mas... Vamos lá. O que aconteceu com esta dama? André Luiz quer saber o que houve para que tenha esse castigo. E ele vai descobrir que ela, quando estava encarnada há muito tempo, era uma moça muito bonita. É uma jovem muito bonita e atraía a atenção de muitas pessoas. E ela teve uma vida muito liviana, se entregou ao mundo e também gostava muito do consumo de bebidas e de vários companheiros, enfim. Mas diante da sua beleza, cativou os olhares de um jovem que também era muito simpático, que amava, e se casaram. E tiveram 4 pequenininhos, 4 filhinhos. Tudo estava bem, mas ela guardava as lembranças de quando era mais moça e toda a vida mais livre que tinha. E ela planeja dar fim a seu marido e aos 4 meninos. Ela mesma, numa noite, acaba com a vida dos pequenos, contrata um homem que assassina seu marido e aí ela sai como impune. Parecia que houve um acidente, alguma coisa assim. Então esta moça, diante dos humanos, sai livre, mas não diante do mundo espiritual. Quando desencarna, ela será levada, e aqui dentro vai acontecer um julgamento, um juízo, onde um espírito se autodenominando um juiz vai condenar e vai falar assim: pelos teus crimes, você vai ser condenada a ser uma loba. Loba, loba! E aí o perispírito muda e começa a tomar essa forma terrível. Eu fico pensando, meu Deus, há descrições que outros espíritos traíras tomam formas de cobras, outros mais sensuais, formas de abutres, os que atrapalham o pensamento das pessoas, formas aracnídeas. Enfim, há variantes outros de faunos, as descrições são gigantes de como muito espírito é condenado pelos próprios criminosos nas zonas trevosas. Às vezes achamos
que o mundo espiritual é tudo fantasia, é muito bonito, mas tem muita coisa, e é graças a espíritos sérios como André Luiz e a mediunidade do Chico que a gente consegue enxergar a gama enorme do que depara do outro lado. Mas vamos falar agora coisas bonitas. Coisas bonitas, Santuário da Esperança. O que é isto? Uma cidade espiritual criada por espíritos que não são da Terra. Como assim? Isso está descrito pelo espírito Manuel Filomeno Miranda através do médium Divaldo Franco, que sobre a órbita da Terra, espíritos das Pleiades. O que são as Pleiades? As Pleiades é um conjunto de 4 estrelas. A mais brilhante chama-se Alcione. Espíritos de Alcione chegaram à Terra, e estão chegando cada vez mais, mas desde os anos 70 começaram a chegar sobre a órbita da Terra e eles construíram umas naves, umas bases, umas cidades, santuários, onde os alcioninos ou pleiadianos que chegam na Terra começam a mudar os seus perispíritos numa espécie de cabines, né? Pensei que era uma transcomunicação, mas vamos lá. Então, aqui, através dessas cabines, começam a mudar seus perispíritos, usando uns raios laser que cobrem de toda a sua superfície. Qual é o objetivo? É que estes espíritos chegaram à Terra com perispíritos diferentes dos nossos. Então, com este processo de banhos e suas tecnologias muito adiantadas, seus perispíritos irão ficando próximos aos nossos para preparar eles nas suas primeiras encarnações na Terra. Alguns deles já estão reencarnando, são poucos. Mas como a gente vai saber quando é um espírito de outro mundo assim, né? E não os da Terra? Principalmente naqueles que observamos e dizemos assim, nossa, esse daqui é um gênio. Ele tem um nível muito acima da média. Seja no esporte, na arte, na tecnologia, na ciência, na economia, na área que for, aquele espírito que é muito acima da média terrestre, podemos suspeitar que são os primeiros pleiadianos já reencarnando. Mas massivamente estão previstos a partir da próxima década. Então eu fico pensando, a partir de 2030 a 2050, são milhares de pleiadianos reencarnando. Eu imagino que devem escolher muitos deles lares espíritas para virem, porque será mais fácil, né? Então aqui, se tem alguns pleiadianos, devem olhar aqui, essa vai ser minha avó, minha tia, né? Já estão observando onde chegar. Muito bem. Estação Rio do Tempo. Essa daqui é a minha preferida. Eu vou falar já por quê. Estação Rio do Tempo é uma espécie de uma estação espacial espiritual. Ela foi construída pelos espíritos cientistas, astronautas, técnicos, engenheiros desencarnados, coordenada por Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, Madame Curie, Denis Gabor, entre outros. Inclusive, sabemos que tem um cientista que desencarnou já tem algum tempo. Quando eu era criança, eu gostava tanto de uma série, eu não sei se alguém já viu, chamava-se a série Cosmos, com um personagem, um cientista, Carl Sagan. Alguém não sei se lembra dessa série. Bom, então, entre outros cientistas encontram-se nesta estação, eles construíram, é multinacional, ela orbita na Terra, não tem um país determinado. E qual é o objetivo dessa estação? Incentivar o progresso tecnológico no planeta. Mas para quê? Porque na medida que os nossos aparelhos eletrônicos, tudo isto que estamos aqui, um supercomputador, e tudo que venha à frente, avance, evolua, a possibilidade do contato dos espíritos conosco será, na medida dos aparelhos mais sensíveis,
será mais fácil, mais direta, a chamada transcomunicação instrumental. Espíritos comunicando-se por TV, por rádio, por computadores, celulares. E isto será na medida que os nossos aparelhos vão ficando mais sensíveis. Câmeras captando, a gente tirando fotos, espíritos aparecendo. Eu comecei um estudo sobre transcomunicação. Montamos no Rio de Janeiro uma área, um laboratório, onde já estamos recebendo os primeiros áudios e as primeiras imagens. É um trabalho experimental. E é interessante porque a Estação Rio do Tempo, ela tem uma área específica que espíritos de outros orbes, que também têm bases na Terra, não somente a Alcione, tem de outros, chegam na estação e eles dão aulas eles dão preparações aos nossos cientistas, que ao mesmo tempo ajudam aos da Terra. Como assim? O cientista japonês sai do sono, chega na estação, recebe informação, vai na Terra. Outro da China, outro da Índia, outro dos Estados Unidos, da Europa, enfim, de vários países. Quando saem do corpo, recebem informações. E é por isso que os equipamentos estão ficando cada vez mais e mais adiantados. E não será estranho. Estou falando aqui porque já começou a acontecer. Em mensagens de áudio que vocês mandem no WhatsApp, em lives no Facebook ou no YouTube, espíritos com suas vozes ingressando, né? Que aparentemente para alguns vai ser apenas sons, barulhos como... Mas o que é isso? Não tem nada, teoricamente. Mas se você estica, tem vozes ingressando no meio, ou sussurros entrando, ou em fotografias, ou em câmeras. Então o progresso está chegando para que finalmente, quando seja o contato direto do mundo espiritual conosco, vai ser um avanço gigante na evolução da Terra. Porque o materialismo vai acabar no planeta. O materialismo tem os dias contados. Porque imaginem-se, só um minutinho, minha avó também mandando uma mensagem aqui. Será sensacional que a gente tenha um contato direto. Não haverá mais que, será que existe espírito? Será que existe memória? Não, a gente estará já conversando por aparelhos. É claro que ainda estamos em fase primária, mas já irá avançando. E vamos chegando já à nossa última ilustração. Tem muito mais, apenas a gente fez uma síntese breve. Vamos falar aqui de uma cidade espiritual fora da Terra, Marte. Isto é descrito pelo espírito Humberto de Campos através de Chico Xavier, porque Humberto de Campos disse que quando Humberto de Campos era um jornalista, né? E ele, desencarnado, descobriu que assim como na Terra existem agências de turismo, no além também tem. Eu falei assim, puxa, que bacana, né? E ele recebeu o convite para visitar Marte, uma cidade espiritual em Marte, né? Porque eu vou fazer uma propaganda, tá? Se alguma vez vocês querem fazer alguma viagem para um outro país, eu convido a vocês que conheçam Machu Picchu no Peru. É uma maravilha. Quem já teve a oportunidade de ir a Cusco, ver Machu Picchu, é uma coisa fantástica. Quando eu vim aqui no Brasil, a mim me falaram assim, olha, tem um lugar muito bonito no Brasil, que é Fernando de Noronha. Uma ilha muito bonita. E aí tive a oportunidade de conhecer. Realmente maravilhoso. Então eu devolvo a gratidão e digo, conheçam Machu Picchu, que é lindo. Bom, voltando. Então, Humberto de Campos sabe que vai ter uma viagem de turismo para Marte. Então ele viaja, né? E ele, quando vai para Marte, chega e observa os prédios de Marte, né? Ele disse, esses prédios lembram os mais avançados arranha-céus de Nova York e a Torre Eiffel, só que muito maiores e muito mais avançados, adiantados. As ruas são amplas, há uma vida pacífica em Marte, né? Ele se aproxima
e observa a fisionomia dos marcianos, né? E ele disse, meu Deus, eles não têm rugas, não têm as marcas das pessoas da cidade, né? Do estresse, né? Aí também fiquei pensando, porque aqui na Terra nós temos um trânsito, né? Pelo menos no meu país, o trânsito é terrível, né? Mas vamos lá. Outra coisa também que ele observa, descobre, é que em Marte, a sociedade em Marte evoluiu sem guerras. Não houve guerras. Quando tinha um conflito, como faziam? Os líderes se sentavam, dialogavam e resolviam. Puxa, que bacana. O que mais descobriu Humberto de Campos? Ele descobre que os habitantes de Marte evoluíram sem alimentação dos animais. Falei, nossa, o que mais descobriu Humberto de Campos? Ele descobriu que existia uma espécie de um laboratório onde tinha um telescópio gigante. Quando ingressa, ele vê que este telescópio está focado até a Terra. E ele disse, por que os marcianos estão observando a Terra? E aí ele vê um mapa das cidades, das ruas, das casas e as pessoas na Terra, e vê que nas cabeças das pessoas observava o nível de pensamentos e vibração das pessoas, né? Estamos sendo observados. E eu falei, mas e por quê? Porque eles querem um contato conosco. Só estão esperando que o nível de agressividade dos terrenos diminua. Ainda somos muito violentos. Mas eu pensei, mas a gente não é tão ruimzinho assim, não. Mas é só olhar as redes sociais, só olhar. Nos deram um pouquinho de liberdade, a gente muito violenta, muito agressiva. Então está esperando que a humanidade acalme seus corações, sua mente seja mais voltada para o bem maior. E aí sim, os irmãos de Marte e os de outros mundos se darão as mãos com os humanos e nós descobriremos que todo o sistema solar já estava unido. Só estava esperando os terrenos, que somos os únicos que achamos que somos únicos. Mas todos os outros já estão de mãos dadas para um progresso maior. Olha que bonito. Então tem muita coisa boa que vem a futuro, porque Marte nos leva alguns anos à frente. Mas a Terra entrará nessa fase. A Terra viverá e chegará a ser um mundo de regeneração. Essa talvez seja a melhor notícia que nós podemos ter. E alguns dirão, mas isso vai demorar. Sim, vai demorar um pouquinho, mas vai chegar. E se a gente não está encarnado, pelo menos que estemos na vibração do planeta para na próxima encarnação voltar e já a Terra estar bem melhor. E não mais guerras no planeta. Isso tenha sido uma página virada na história da humanidade. E para finalizar, quem tiver alguma experiência de cidade espiritual, alguma vivência, pode conversar conosco. Deixamos nosso site, nossas redes sociais, para que nos escreva. E também comunicar que trouxemos também alguns livros, entre eles o Evangelho Ilustrado, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ilustrado para poder entender melhor todas as máximas de Jesus que nos trouxe. Para finalizar, meus amigos, eu quero muito agradecer os companheiros aqui da casa, agradecer a todos vocês pela paciência de ter ficado até o final. E eu queria deixar uma frasezinha para todos vocês. Ao ler e pesquisar sobre o Evangelho de Jesus, tem uma fala de Jesus que é tão bonita, que, no meu ponto de vista, é a melhor fala do Evangelho. É quando Jesus se encontra com a multidão. Olha, imaginemos isto, né? Está na montanha e toda a multidão aí. E Jesus disse: brilhe a vossa luz. Olhem que frase.
Brilhe a vossa luz. Jesus está querendo dizer que todos nós somos seres luminosos. Você, todos somos seres luminosos. Apenas nós mesmos não estamos deixando essa luz brilhar. Isso me faz lembrar a Joana de Ângeles quando ela comenta que nós espíritas deveríamos ser como perfumes vivos. Olha que palavra, perfume vivo. Sim, seja você espírita, a pessoa que aromatiza um ambiente, na fila, no shopping, na reunião dos amigos, onde você estiver, espírita, seja você a pessoa que aromatiza, que perfuma os lugares, que ilumina o ambiente. Então, meus irmãos, agora que retornem a seus lares e reencontrem a sua esposa, marido, filhos, amigos, quem for, lembrem-se desta fala incrível de Jesus. Brilhe a vossa luz. Deixem brilhar essa sua única e magnífica luz. Pela sua atenção, muito obrigado.